Bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez temos aqui a nossa comentadora residente, a Maria Emma Bastos, que voltou a aceitar o nosso convite. Olá, Emma. Olá, Léo. Olá a todos que nos têm acompanhado. Agradecer desde já a todo o apoio que nos têm dado, e aqui estamos nós mais uma vez para mandar uns bitites sobre o nosso handball. Exatamente, este que vai ser aqui um episódio cheio de informação. Vamos falar de muitas coisas, vamos falar de Taça de Portugal, campeonato, convocatória de seleção, portanto tens que ficar atento e nós vamos tentar que isto aqui tenha alguma emoção, tenha algum ritmo, que é para também não adormeceres enquanto estiveres a ouvir. Quer dizer, se nos quiseres ouvir antes de ir dormir, também é sempre uma forma. Eu sempre ouvi dizer que só ouvirmos música quando estamos a dormir, muitas vezes acabamos a decorar a letra. Por acaso estou a falar a sério, não estou a dizer isto só para dizer. Mas nunca experimentei. Eu experimentei umas quantas vezes, mas depois de manhã acordava e não sentia muito. Mas talvez, não sei. Se alguém que nos estiver aqui a ver ou a ouvir já tiver tentado e tiver funcionando, então mais uma razão tem para entrar em contato connosco, seja nas nossas redes sociais, seja mandarem-nos uma mensagem mesmo no site da 7 metros, em www.7metros.com.pt. Também tem lá um sítiozinho para nos dar feedback, se quiserem deixar lá uma mensagem ou uma crítica construtiva ou mesmo negativa. Nós também estamos aqui exatamente para isso. Mas pronto, Emma, já colocamos aqui a conversa em dia. Vamos então começar a falar daquilo que as pessoas vieram ouvir, que é o nosso handball. E vamos começar pela Taça de Portugal. Já temos o nosso quarto semifinalista da Taça de Portugal, o Benfica, que venceu o Sporting da Horta por 33-19. Emma, temos então Águas Santas, Sporting, Porto e Benfica. Dirias que é a Final Four que, se tivéssemos que prever a entrada da época, seria esta a Final Four que nós provavelmente iríamos apostar? Isso é difícil de saber, porque sabemos que a Taça de Portugal passa por algumas fases a eliminar, e sabendo que se estas equipas se cruzassem não poderiam lá estar. Mas é curioso que são os 4 primeiros classificados do campeonato que vão disputar a Final Four. Na teoria serão as equipas mais fortes do campeonato. Talvez no início da época, e sim, se calhar faz mais sentido a tua questão, se calhar não apostaríamos no Águas Santas, não sei, se calhar ficaríamos divididos entre um Águas Santas, um Belenenses, um Madeira Sado. Curioso que foi o Águas Santas que eliminou o Belenenses por um golo, e foi aquele golo no último segundo que foi bastante emotivo no pavilhão de Águas Santas. Eu acho que é uma Final Four que vai ser interessante, vai ter nível com certeza. Serão jogos bonitos de se ver, e poderá qualquer uma das equipas, na minha opinião, poderá vencer, porque são 2 jogos e irão dar tudo para poder levantar o troféu. Passamos então agora para o nosso campeonato de placar handball 1, Emma. Começamos com o encontro entre o Vitória e o Sporting da Horta. O Vitória que venceu por 32-30, portanto aqui mais um triunfo importante para a equipa de Setúbal. Sim, mais 3 pontos bastante importantes para o Vitória, e mais uma derrota para o Horta, que continua ali numa posição não completamente desconfortável, mas obviamente que a equipa dos Açores quererá subir mais na tabela classificativa para garantir a manutenção antes de chegar ao final do campeonato, para não andar até ao fim a tremer. Mas foi um bom triunfo para a equipa do Setúbal, e soma assim mais uma vitória importante. Quem somou também mais uma vitória foi o Benfica, que foi ao Funchal, venceu o Madeira Sado por 27-32, e o Ismael, que bateu o ABC por 24-23. É aqui mais uma vitória importante para este Ismael de Ricardo Moreira, que continua a dar bons inícios, e mais uma derrota para o ABC. Se a semana passada falámos no ABC que estava a passar possivelmente o pior período da época, acho que neste momento, com mais esta derrota, podemos dizer com quase toda a certeza que é verdadeiramente o pior período da época. Sim, acho que não há grande dúvida quanto ao mau momento do ABC. Esta segunda metade, talvez, do campeonato não está a correr de feição à equipa de Braga, e o treinador Jorge Rico tem tido muitas dificuldades, e esta derrota frente ao Ismael na Maia acabou por ser mais um resultado menos positivo da equipa de Braga, que nós sabemos que por norma tem objetivos mais altos, que este ano não está a conseguir cumprir. E por outro lado temos um Ismael que começou mal a época, e depois da entrada de Ricardo Moreira começou-se a endireitar, digamos assim, e a conseguir mostrar bons resultados, a conquistar vitórias importantes, e esta foi mais uma. Sim, exato. Foi como já dissemos, o ABC que atravessa um processo de reconstrução, digamos assim, a todos os níveis, não só em termos desportivos, mas também em termos financeiros. Nós todos sabemos as dificuldades que o clube passou, e portanto agora também aqui a ter um momento menos positivo da época, depois de uma entrada muito forte que tiveram.
Quem também venceu, Ema, e também devido a uma entrada muito forte, foi o Avanca, que bateu o Gaia por 30-19. Ema, tu tiveste a oportunidade de estar lá presente no pavilhão, 11 golos de diferença. Achas que espelha claramente, estes 11 golos espelham claramente a diferença que houve entre as duas equipas? Não te vou dizer na globalidade entre as duas equipas, mas neste jogo em específico. Sim, claramente que neste jogo em específico o Avanca foi muito superior à equipa de Gaia e o professor Carlos Rezende, não ia dizer confessou, mas acabou por confessar isso e dar o mérito, e até hoje foi curioso. Hoje, segunda-feira, o professor Carlos Rezende tem uma história no Instagram a dizer que temos de reconhecer quando os adversários são melhores e a dar os parabéns ao Ricardo Costa pela vitória que conseguiu em Avanca, e acho que é uma atitude de louvar e que demonstra o desportivismo que existe entre dois grandes treinadores. Curiosamente, Ricardo Costa é ex-treinador do Futebol Clube de Gaia e Carlos Rezende, que é o atual treinador do Gaia. Mas focando então naquilo que foi o jogo, vimos um início muito apático da parte do Gaia. Eu pessoalmente reparei muito na atitude de Bernardo Pegas, que falhou um remate e depois fez uma falta atacante e começou logo, lá está, são miúdos jovens, e ele começou logo a ferver, digamos assim, e acho que isso foi o que acabou por matar a equipa do Gaia, que tem muitos jovens e o jogo não começou a correr bem. A equipa do Gaia esteve 12 minutos sem conseguir fazer qualquer golo na primeira parte, e o Avanca claramente com uma defesa extremamente forte, com o 6-0 que nos habituou e nos desabituou de vez em quando, que eles às vezes apresentam uma defesa mais aberta, mas com um bloco defensivo central muito forte, a anular todos os remates da primeira linha do Gaia, e o Gaia teve muita dificuldade, não conseguia jogar com o seu pivô, tinha pouca relação com as pontas. O Avanca defendeu extremamente bem e depois com alguns contra-ataques conseguiu dilatar no resultado, e claramente foi muito superior, porque conseguiu sem dúvida anular o ataque do Gaia. Quando uma equipa consegue anular o ofensivo da outra, o jogo fica só num sentido, e foi isso que aconteceu. O Gaia passou os tais 12 minutos que eu falei na primeira parte sem conseguir marcar. Na segunda parte teve dois períodos de 8 e 9 minutos também sem conseguir marcar, em que sofreu parciais enormes, e claramente que esta diferença acabou por espelhar o que aconteceu no pavilhão, mas acho que não espelha de todo a diferença que existe entre os plantéis. Acho que realmente a equipa de Avanca tem muita qualidade, muito talento, também muitos jovens, um bocadinho mais de experiência talvez do que esta equipa do Gaia, e o Gaia também tem muito talento, embora ainda mais jovens e menos experientes que esta equipa do Avanca, e como o jogo não lhes começou a correr bem, acho que foi isso que ditou esta diferença, mas acho que a equipa do Gaia não está estes golos todos abaixo da equipa do Avanca. Sim, no fundo foi aquilo que nós também temos vindo a falar ao longo da temporada. A qualidade está lá na equipa do Gaia, falta um bocadinho mais dessa experiência que a equipa consegue ter em certos jogos, em jogos em que entram bem. Neste caso foi como tu disseste, a equipa acaba por não ter o melhor início e depois fica muito difícil conseguir recuperar. Quem também continua de vento em popa, Ema, é o Póvoa, que neste caso bateu o Boa Vista por 37-26. O Águas Santas, que conseguiu agora uma vitória um bocadinho mais folgada depois daqueles resultados mais até ao fim, até ao limite, muitas vitórias conseguidas ali nos últimos minutos. O Águas Santas, que veio a Lisboa e bateu o Boa Hora por 19-26. E depois temos, Ema, um Porto que consegue mais uma vitória folgada frente ao Belenenses, receber o Belenenses no Dragão Arena por 42-27. Tivemos um momento muito bonito antes do início da partida, quando o Belenenses fez uma homenagem a Alfredo Quintana. E aqui um jogo, mais uma demonstração de força por parte do Porto, que é mais um resultado folgado e vai de encontro àquilo que nós estamos vindo a dizer. É um Porto que não são só as vitórias que consegue, é a forma como acaba por vencer os jogos. Sim, é um Porto que consegue jogar sempre a 200%, e lá está, a jogar o primeiro classificado contra o quinto classificado, consegue vencer por 42-27, que é uma diferença enorme, e talvez há 2-3 anos atrás, se disséssemos que isto ia acontecer com esta regularidade, não acreditaríamos, mas temos de reconhecer que realmente a equipa do Futebol Clube do Porto está num nível acima, e agora sem a Champions, talvez este resultado e este jogo do Porto venha demonstrar que os Dragões ultrapassaram essa eliminatória. Calculo que tenha sido difícil abandonar a Champions
quando estavam tão perto e tinham capacidade para continuar e focar tudo, as atenções todas neste campeonato, e acho que este jogo acaba por demonstrar que o Porto está focado e que quer ser campeão sem grandes dúvidas, mas claramente que ainda temos o Sporting na luta, o Benfica matematicamente ainda será possível, mas não depende só de si, e mesmo o Sporting para depender só de si, agora é uma boa questão que eu te vou fazer. Tem que vencer por mais de 7 no Dragão, porque foi a diferença que perdeu no João Rocha, ou qual é Eu o acho que desempate, sim. sabes? Eu acho que tem que vencer por mais de 7 golos. Acho que tem que vencer por mais de 7 golos para ter a vantagem no confronto direto. Mas olhando então para esse Sporting, e tal como tu disseste, um Sporting que, tal como frisámos, o Porto continua em primeiro lugar, um Sporting que vem imediatamente atrás, não pode abrandar o passe, e vemos um Sporting que também mostrou sua força, venceu o São Joanense por 23-31. Emma, tu também tiveste a oportunidade de estar presente no jogo. Aqui 8 golos de diferença, um jogo fora, já vimos a São Joanense em casa também a dar algumas dificuldades a várias equipas. Aqui mais uma demonstração de força por parte do Sporting a conseguir vencer de forma clara a equipa de São João da Madeira. Mais ou menos, claro, eu se calhar diria que essas 8 bolas de diferença não espelham de todo a dificuldade que o Sporting teve para conseguir controlar o jogo. A São Joanense entrou muito bem, o Sporting entrou por cima, mas a São Joanense sempre sem desistir, e conseguiu levar o jogo empatado a partir do 5-5 até ao 7-7, e ao 7-7 o Rui Silva colocou um time-out, porque o Sporting não estava a conseguir anular o ataque da São Joanense, principalmente o Lourenço Santos, que nos primeiros 7 golos, 5 eram dele, e então por isso o técnico leonino pediu o seu time-out, mas o time-out surtiu o efeito do lado contrário, e a São Joanense entrou com um parcial 3-0, ficando a ganhar por 13-10, e o Sporting depois conseguiu fazer com que o ataque da São Joanense cometesse alguns erros e conquistou bolas para contra-ataque, e por isso saiu para o intervalo depois a vencer por uma bola, salvo erro. E depois na segunda parte, mais uma vez, a São Joanense a entrar bem, conseguir levar uma diferença de 2, 3 golos, sempre a lutar atrás do resultado, mas depois com a entrada de Skok, principalmente, conseguiu defender algumas bolas que o Manuel Gaspar infelizmente não estava a conseguir, e ajudou a equipa do Sporting a conquistar algumas bolas, permitiram golos mais fáceis, e por isso dilatar o resultado para as tais 8 bolas, mas acho que há que dar mérito para uma equipa que está neste momento a lutar pela manutenção, receber o segundo classificado e lutar para vencer. Eu sinceramente não tinha notado isso quando a equipa da São Joanense recebeu o Porto, acho que foi um jogo totalmente diferente, mas notou-se muito que neste jogo a São Joanense estava com vontade de surpreender, não conseguiu, mas acho que conseguiu demonstrar aquilo que é capaz, apesar de não ter Miguel Cortinhas nem Bruno Saurim, tinha baixas importantes no plantel, mas conseguiu fazer uma boa exibição contra o segundo classificado. Portanto, aqui 8 golos que acabam por não espelhar, diria, o nível do jogo, a intensidade que o jogo teve. Sim, acabam por espelhar, a vitória foi justa para o Sporting, não é isso que eu estou a dizer, eu acho que o Sporting passou dificuldades para conseguir chegar Chegar a aos uma 8 vantagem golos. confortável, exatamente. Exato, portanto aqui o Sporting, apesar de tudo, consegue mais uma vitória, e tal como falámos há pouco, a equipa continua em segundo lugar, muito perto do Porto, que vai em primeiro, apenas aqui a derrota frente ao Porto que faz a diferença, e portanto vamos ter aqui uma fase final ainda do campeonato com muita emoção, muitos jogos ainda com ser decisivos, e portanto as equipas neste momento entram na altura das decisões, e todos os jogos são finais, literalmente todos os jogos são finais, independentemente da posição em que a equipa está, seja no topo da tabela, seja na parte inferior da tabela, todos os jogos vão ser finais agora até ao fim, e portanto vamos ter também muita emoção. Quem também vai ter emoção, e vai ser aqui um jogo de emoções fortes, vai ser o jogo de Portugal em Israel. É uma seleção que vai jogar agora 2 jogos de qualificação, os últimos 2 jogos de qualificação para o Europeu 2022. Portugal está muito bem encaminhado, está a apenas um empate de conseguir o apuramento. E Emma, temos aqui a nossa convocatória, portanto eu vou ler agora os nomes e depois vou-te perguntar um bocadinho aquilo que te parece. Temos em guarda-redes, temos Humberto Gomes, Gustavo Capdeville e Miguel Espinha, que faz a sua estreia na Seleção A, ele que joga atualmente no Balonmano do Huesca, em Espanha. Depois temos também nos pontas Diogo Branquinho, Sérgio Barros, António Areia e Pedro Portela. Aqui o Sérgio Barros é uma que regressa tendo em conta a lesão de Leonel Fernandes. Na lateral temos Alexandre Cavalcanti, André Gomes, Fábio Magalhães, Gilberto Duarte, que regressa depois de não ter estado presente naquela convocatória para o pré-olímpico, e depois também temos Belón Moreira, que é o único lateral direito de raiz que Portugal vai ter nesta convocatória. Centrais, os do costume, Miguel Martins e Rui Silva, e depois nos pivôs temos Daimar Salina, Luís Frade, Vitória Torriza e Alexis Borges, que também regressa. Emma, aqui
assim de uma forma curta e geral, o que é que te parece esta convocatória? Achas que estes são os 18 mais fortes que Portugal tem neste momento para oferecer, digamos assim? Isso é uma pergunta com rasteira, é para eu dizer que não e levar. Estou a brincar. Não, acho que é um grupo interessante, que temos a entrada de Miguel Espinha, por acaso. Acho que já estava à espera que isto pudesse acontecer, porque o Miguel tem estado muito bem em Espanha, tem tido vários destaques por parte da Liga ASOBAL, nos tops da jornada e nos melhores sets. Tem feito boas exibições e por isso talvez a merecer um lugar, e nesta fase que Portugal já está com um pé na qualificação, acho que o professor Paulo Pereira também faz bem em trazer alguns jogadores para ganharem minutos, para trabalharem com o grupo, porque nunca se sabe o dia da manhã, e acho que é importante, se temos aquele lote de 35 pré-convocados, porque não mexer um bocadinho as peças de vez em quando para o grupo num todo estar cada vez mais forte. Acho que isso é importante, e acho que o Manuel Gaspar aqui não ficará de fora por não estar bem, porque sem dúvida que tem estado, mas acho que é mais nesse sentido de poder dar a oportunidade ao Miguel Espinha de também trabalhar com o grupo, até porque temos de olhar para o futuro, e o que é certo é que o nosso micro-ondas, Humberto Gomes, poderá não ficar muito mais tempo. Soubemos no Euro 2020 que falou-se que ele iria abandonar, acabou por ficar, já passou mais de um ano, não sabemos o dia de amanhã, e acho que é mais nesse sentido que o professor Paulo Pereira está a trabalhar, isto quanto à baliza. Achei curioso o facto de Diogo Silva não estar convocado, mas também acho que esta convocatória poderá já servir de base para aquilo que poderão ser os Olímpicos, porque pelo que sei, nos Olímpicos só vão poder ser 14 jogadores. E por isso acho que o professor Paulo Pereira já está a tentar encurtar o grupo e talvez a levar, obviamente, Fábio Magalhães, André Gomes e o próprio Gilberto, que podem fazer a lateral direita, compensando assim o Belón, que obviamente não fará os 60 minutos. E acho que será por aí, mas eu vou aproveitar agora porque achei curioso em antevisão. O professor Paulo Pereira disse ao portal da Federação que se Portugal conseguir vencer em Israel, e reforçou que não vai ser fácil, e é curioso que hoje, segunda-feira, o Israel conseguiu receber e vencer a seleção da Lituânia, e por isso Portugal tem de ter noção que vai encontrar dificuldades, mas se Portugal conseguir vencer o Israel e a seleção da Islândia, até lá não escorregar em nenhum dos jogos, Portugal fica sem hipótese de lutar pelo primeiro lugar, mas já com a qualificação garantida. O professor diz que esta convocatória poderá sofrer alterações para o segundo jogo, que será já no dia 2 de maio, e aí sim eu tenho curiosidade em ver quem serão os jogadores que ele irá tirar e quem irá meter. Exato, e já passaste aqui um bocadinho à frente daquilo que eu queria te perguntar, mas vamos por partes. Vamos começar então pela baliza, Emma. E tal como tu falaste, o nosso micro-ondas, apesar de tudo, continua aqui, mas quando olhamos para os nossos outros guarda-redes, os nossos guarda-redes neste momento mais jovens, e temos um Manuel Gaspar, temos um Gustavo Capdeville, temos um Miguel Espinha e também temos um Diogo Valério, quatro guarda-redes neste momento jovens que dão provas de talento e de futuro. Portanto, olhando para a baliza, nós neste momento temos um grupo de 5 guarda-redes, digamos assim, muito fortes, e sabe-se que temos, por exemplo, Diogo Remo, um guarda-redes ainda mais jovem, que pode vir aí numa segunda vaga. Mas olhando agora para estes 4, mais o nosso micro-ondas, Humberto Gomes, é um grupo muito forte de guarda-redes que Portugal tem e que lhes dá garantias de qualidade. Sim, eu acho que a posição do guarda-redes é uma das que está melhor servida em Portugal, e mesmo na seleção jovem. Podemos ver alguns nomes que já têm dado provas, alguns deles na primeira divisão, tal como tu falaste no Diogo Rema. Existem outros jovens que têm mostrado bem, e acho que a baliza portuguesa estará bem guardada, está neste momento e vai estar durante algum tempo no futuro. Acho que isso está garantido. Sim, temos aqui uma série de jovens guarda-redes que têm-se vindo a destacar. O guarda-redes do ABC, acho que é o Carlos Oliveira. Carlos Oliveira, Francisco Oliveira Francisco do Oliveira do Ismael, Tiago Rocha do Avanca, também o foi Alexandre convocado, Magalhães, se eu não me engano, do do Póvoa, Póvoa. Portanto, exatamente. temos aqui um grupo muito forte ainda de guarda-redes que já estão a ganhar experiência nesta primeira divisão, e portanto, tal como tu dizes, eu concordo plenamente, acho que a posição de guarda-redes neste momento é das posições em que nós temos mais qualidade em quantidade. E falando em qualidade, quantidade, a posição da lateral direita é uma posição que nós temos vindo aqui a falar bastante.
esta opção de levar apenas um lateral direito de raiz, digamos assim, Belón Moreira, apesar de sabermos que Fábio Magalhães, por exemplo, pode jogar essa posição, o próprio Gilberto Duarte pode jogar a lateral direito, podemos mesmo ver, por exemplo, um Rui Silva a jogar a central e um Miguel Martins a jogar a lateral direito. Portanto, aqui olhamos para esta posição de lateral direito, ou para a posição dos laterais, digamos assim, surpreende-te, apesar de tudo, não vermos, por exemplo, um Diogo Silva? Sim, foi aquilo que falei um bocadinho, fiquei um bocadinho surpresa, mas lá está, acabo por compreender a opção de querer continuar a levar 4 pivôs, essencialmente por causa da defesa, e por isso só levar um lateral direito, e acabou por ser o Belón que tem sido amado e odiado ao longo destes jogos da seleção. Acho que o Belón tem 2 clubes de fãs, um bom e outro menos bom, mas acho que o Belón tem dado provas do porquê de ser convocado. Lá está, não é aquele lateral em que estamos habituados, digamos assim, que seja super rematador, que seja alto, que seja muito forte fisicamente, mas acaba por ser um lateral que dá outro tipo de opções, e nós já falamos disso inúmeras vezes, e por isso está convocado, mas depois, para compensar, tal como tu referiste e muito bem, Portugal jogando, por exemplo, 7-6, vemos sempre o Miguel Martins na posição de lateral direito. Em 6-6 é o Fábio Magalhães que costuma lá ir dar uma mãozinha, o próprio Gilberto Duarte ou o André Gomes também já os vimos a jogar a lateral direito, não só nos clubes, mas também na seleção, e por isso o professor Paulo Pereira a jogar mais pela polivalência dos seus laterais esquerdos e a optar levar apenas um lateral direito de raiz, porque acaba por ter outras opções no banco. Exato, Portugal que vai jogar então no dia 29 de Abril em Tel Aviv contra a seleção israelita. O jogo vai ser às 18 horas portuguesas e depois vai jogar no dia 2 de maio no CDC de Matosinhos o segundo jogo contra a Lituânia. Os dois jogos vão ter transmissão na RTP2, portanto não há desculpa nenhuma para não vermos aqui a nossa seleção esperemos nós conseguir o apuramento para a sua 4ª grande competição consecutiva, um feito histórico no handball nacional, que também atravessa um dos seus melhores momentos na história, e acho que é algo que nós podemos estar todos muito contentes de podermos estar a presenciar, uma das páginas douradas do handball nacional a nível de seleções, mas também a nível de clubes. Emma, queres deixar aqui a tua mensagenzinha da praxe para quem nos está a acompanhar, a ver e a ouvir? Sim, quero agradecer desde já ao Carlos Carneiro, que nos deixou um comentário com uma sugestão para comentarmos aqui e fazermos um episódio especial dedicado às transferências que já aconteceram e as que irão acontecer, e ficou prometido que um dia vamos nos dedicar a isto, não nesta fase que temos seleção, campeonato de Taça de Portugal, tudo aconteceu ao mesmo tempo, mas não está esquecido, e tal como ao Carlos, tu que nos estás a ouvir ou a ver, podes nos enviar mensagem se tiveres sugestões e dizer se gostas que nós façamos algum tipo de conteúdo diferente, para nós podermos fazê-lo para vocês. Sim, exato. Nós vamos ter aqui, ou tentar ter aqui algumas surpresas para ti, seja não só aqui no intervalo, mas também no site, nas redes sociais. Portanto, fica atento que ainda temos aí muitas coisas para te mostrar. Se quiseres continuar a apoiar-nos, podes sempre ir ao nosso site em www.7metros.com.pt. vais lá assim no cantinho superior direito, tens lá uma coisinha que diz loja. Agora um momento está chuva, no momento a seguir está calor, portanto compras uma suéte ou uma t-shirt ou as duas ao mesmo tempo, então continuas a apoiar-nos desta maneira, comprar o nosso merchandise. Se não puderes ou não quiseres, então podes simplesmente seguir-nos nas diferentes redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Portanto, o que tu mais tens são sítios para nos seguires. Esqueci-me de alguma coisa, Emma? Acho que não. Eu acho que não. Acho que eu já estou a ganhar o ritmo, já estou aqui a entrar, depois isto fica mais fácil. Mas pronto, o que tu mais tens são formas de nos apoiar, seja com um simples comentário a dizer se gostas, se não gostas, é sempre aquilo que nós te pedimos para nós próprios podermos melhorar. E tal como a Emma disse, se tiveres alguma ideia de conteúdo que queiras ver aqui, então basta enviar-nos um comentário, a mim, a Emma, ao Mateus, há 7 metros, então nós vamos estar sempre com atenção e depois vamos preparar e dar-te esse conteúdo que tu tanto queres. Foi mais um episódio do No Intervalo com a Maria Emma Bastos, meu nome é Leonardo Bordões, não percas o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.